Moçada, vamos lá. É final de semestre, né, Karine? Deve ser o final de semestre faz isso com a gente. Ai, ai, nem lembrava mais. A gente dá um desconto. Ai, ai. Galerinha medonha, quando a gente trata de hipertensão, a gente está falando de uma condição vascular. Ah, Quem sabe aí me dizer o que é a pressão sanguínea? Quem sabe dizer o que é a pressão sanguínea? É a pressão que o fluxo de sangue sai do coração e vai para as artérias. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. Então, basicamente, a pressão, no caso arterial, né? Pressão sanguínea, na verdade, quando a gente fala de hipertensão, nós estamos falando de hipertensão arterial. Ela é basicamente a força, né? Como a Karine falou. A força que o sangue exerce nas artérias após a ejeção cardíaca. Então, a grosso modo, é a força que o sangue faz nas paredes das artérias, tá? Tem uma figura aqui que mostra para a gente entender isso, que é essa aqui, ó. Eu gosto dessa aqui. Ó, então, tipo, é como se fosse mesmo a força que a água faz para sair de uma mangueira, sabe? Por exemplo, se eu interrompo o fluxo aqui, né? Se fosse uma mangueira, né? Se eu aperto um dos lados dessa mangueira aqui, é natural que a água que está ali dentro fazendo força para sair, perdão, exerça mais força, né? E acabe tensionando essa mangueira, né? Vocês já brincaram assim, de brincar, né? Já regaram as plantas, regaram o jardim, e daí quando a gente aperta a mangueira, o que acontece? A água que vem da torneira está emitindo uma determinada força. Como eu diminuir a área de passagem da água, o que acontece com a água quando eu aperto a extremidade final da mangueira, gente? Quando a gente vai regar o jardim, que a gente faz isso? Sai com Regar mais as força plantas. e mais longe. Perfeito, sai com muito mais força e vai mais longe, né? Só que quando a gente trata de sangue, a gente não vai dizer que é a força que está maior, a gente vai dizer que é a pressão, né? E essa pressão vai empurrar mais o sangue, os vasos, né? Vai causar uma ejeção mais intensa. Só que, ao mesmo tempo, o coração vai ter que se esforçar mais, né? Porque quando a gente está regando o jardim, bom, a água está lá na caixa d'água, ela desce no ritmo dela, tanto faz. O coração, se ele tiver algo dificultando o fluxo sanguíneo, ele vai ter que executar mais força para poder fazer esse sangue fluir, tá? Então, opa. Então, a pressão arterial, ela vai ter relação direta com o esforço cardíaco, né? Então, vamos desenhar aqui. Então, deixa aqui a nossa artériazinha linda. Até vou botar mais uma assim, ó. Ó, ela emenda aqui. Assim. Aí, ó. Que é isso? Vamos pegar um coração aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum. Tem um coração aqui. Tem vários corações. Vamos pegar esse aqui que tá mais bonito. Um coração normal. Vamos apagar esse coração normal aqui. Olha só, gente. Então, imagine aqui na artéria aorta, né? Que o coração tem que fazer uma determinada força ventricular para o sangue passar pelas artérias, tá? E chegar até o seu destino.
Então, a pressão arterial é basicamente a força que está acontecendo aqui, né? E essas flechinhas aqui representam bem esta força. Tá? Agora, eu quero que vocês me digam. Aí, quem tá aí? Quais são as coisas assim? Eu falei da mangueira, né? Por exemplo, se a gente aperta a mangueira, mas nas artérias, o que pode fazer com que o coração tenha que fazer mais força? Ou seja, o que pode fazer com que a resistência do sangue em passar pelas artérias aumente e fique mais difícil do sangue chegar até o restante do corpo? Pensem, quais são as coisas que podem dificultar o sangue de passar, fazendo esse esforço todo aumentar? Um coração que não tenha tanta força para bombear o sangue? Ó, então, aí tu tá num caminho que é interessante, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, um coração fraquinho, que a gente chama de insuficiência cardíaca, independente do motivo, né? O que que se espera? Como essa pressão, ela depende da força com que o coração faz para ejetar o sangue, a insuficiência cardíaca, ela pode ter um efeito até de diminuir esta pressão arterial, tá? Não é comum, porque normalmente as pessoas que têm insuficiência cardíaca têm outras doenças associadas, têm outros problemas associados. Mas vamos pensar na mangueira, gente. O que que faz a pressão da mangueira lá da caixa d'água aumentar? O fluxo de água, no caso, aumentando? Olha Não? aí, estamos pensando. Ó. Então, a primeira coisa que tu falou é o fluxo aumentando. Perfeito. Se eu aumentar a frequência cardíaca, o que que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade de água passando, é como se eu tivesse aumentado a torneira, né? Se eu aumento a frequência cardíaca, a minha pressão naturalmente vai aumentar. Deixa eu só pegar aqui, inserir símbolo. Então, situações de exercício, né? Situações de estresse, tudo que cause aumento da frequência cardíaca pode causar aumento da pressão arterial, tá perfeito. Que é pelo aumento de fluxo. O que mais pode fazer com que a pressão aumente nessa mangueira? Eu falei para vocês, se eu apertar a mangueira, a pressão aumenta. O que é apertar a mangueira aqui na artéria? É ter as gorduras que trancam a passagem de sangue. Ai, não Muito sei o nome bem. agora. Que tem que fazer ponte safena. Isso aí. Quase, quase. É quase a questão da ponte safena. A ponte safena a gente vai ver amanhã. Hoje a gente vai ver o primeiro passo aqui, que é o processo que nós chamamos de processo aterosclerótico, né? A formação de placas de gordura aqui nas artérias, gente, é como se eu estivesse espremendo a minha artéria, né? Vocês concordam comigo? Ó, não tem aqui um dedo apertando assim essa artéria, ó, como se tivesse alguém apertando e interrompendo o fluxo. Então, a aterosclerose, né? Formação de arteromas, ainda não é a interrupção completa, tá? Karine, que tu falou ali que é a questão da ponte safena é quando a gente já tem uma obstrução, mas aqui no caso ainda não. Então, se em alguma dessas artérias, ou em todas, né? Na verdade, o processo aterosclerótico ele vai acontecendo em todas as artérias, algumas mais, outras menos. A gente começa a ter essa interrupção de fluxo, a gente começa a ter um aumento da pressão, né? Porque é como se tivesse alguém espremendo todas as minhas artérias
E o meu coração acaba tendo que fazer um maior esforço, né? Vamos colocar aqui do lado de pressão arterial para que vocês entendam também que isso aqui é um aumento do esforço cardíaco, né? Então, aumentar a frequência cardíaca, aumenta o esforço cardíaco. Arteromas, tá certo aqui, gente. Sim, aterosclerose e ateromas. Bom, a aterosclerose, aumento do esforço cardíaco, porque ele vai ter que fazer mais força para o sangue passar por esses estreitamentos do lumen arterial. Aí o Nicolas colocou ali, elasticidade. Olha só, Nicolas, muito bom, cara. Por exemplo, vocês lembram que essas artérias, elas têm capacidade de aumentar e diminuir. Como é que a gente chama esse processo dela aumentar e diminuir pela contração da musculatura lisa que envolve ela? Vasodilatação? Perfeito, né? Aí, ó, o Ramiro também lembrou. Então, se eu tenho vasodilatação e vasoconstrição acontecendo adequadamente, né? Ok, eu vou ter aqui o meu sistema funcionando direitinho. Quando que eu preciso de vasodilatação e vasoconstrição? Exemplo, no frio. O frio faz eu fazer vasoconstrição. O calor, vasodilatação. Pergunto, gente. Olha só. Quem aí já ficou tonto em dias muito quentes? Alguém já ficou muito tonto? Ó, a Karine já ficou. Karine, olha só. Vamos entender. Por que a gente fica tonto quando tá muito quente? Maurício também, ó. O que acontece? O calor, o que acontece? Ele gera um estímulo no nosso corpo para tentar estimular a refrigeração do corpo. Então, o que acontece? O nosso corpo faz vasodilatação. Nossa, muitas vezes no ambiente de piscina. Que curioso, cara. Então, essa vasodilatação, Maurício, que tu sente lá na piscina, por exemplo, essa vasodilatação causada pelo calor faz com que o sangue tenha menor resistência para passar, né? Então, o que acontece? A nossa pressão arterial cai muito. É o contrário do estreitamento, né? A vasodilatação é o contrário do estreitamento. Então, fazer aqui uma artéria assim meio... Ó, isso aqui é uma vasodilatação. E se ela estiver apertadinha, e vasoconstrição, se estiver dilatada, e vasoconstrição se a artéria estiver estreita, né? Vasoconstrição. Né? Então, aqui seria ela com calibre normal, vasodilatada e vasocontraída. Karine, é isso que... Isso aí, Karine. O exercício também causa vasodilatação. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? O nosso corpo ele tem que ter essa função de capacidade de contrair e relaxar as artérias. Né? Então, vasodilatação, vamos lá, o que causa? O calor, o exercício. Postura sentada ou deitada. Né? E essas coisas aqui, elas vão fazer com que as nossas artérias dilatem, diminuindo a resistência vasoperiférica. E a vasoconstrição, o que causa? Né? O frio causa vasoconstrição, a ortostase, né? Ficar em pé, ortostase, ficar em pé. Existem aí poucos estímulos que causam a vasoconstrição. Diminuição do fluxo sanguíneo também, por exemplo, o sangramento, mas aí são questões
mais relacionadas a um acidente, né, por exemplo. Então, o que acontece? Gente, essa vasoconstrição e vasodilatação, ela ocorre em intensidades diferentes, em partes diferentes do corpo. Por que eu botei aqui a postura sentada? Porque quando a gente senta, as nossas artérias mais ou menos relaxam, porque o retorno venoso fica facilitado. Tá? Agora, quando eu levanto, as artérias dos pés e das pernas estão dilatadas, então o sangue desce em direção aos pés. Já aconteceu de vocês estarem, tipo, acocados, assim, mexendo numa coisa no chão, e daí vocês levantam e ficam tontos, fica tudo preto, assim? Alguém já teve isso? Sim? Olha aí, ó. Quando a gente fica tonto, é porque o que aconteceu? O sangue desceu todo para os pés. E aí, o que tem que acontecer? As artérias dos membros inferiores têm que fazer vasoconstrição, aumentar a pressão aqui embaixo, nessa região, para fazer o sangue subir e equilibrar de novo os fluidos, tá? A gente tem que lembrar que nós somos um grande saco de sangue, assim, não, um saco de líquidos. E aí, a gente tem que estar sempre regulando onde estão esses líquidos, né? E se eles não estão chegando adequadamente no nosso cérebro, né? A gente fica tonto, a gente desmaia, né? De acordar muito rápido não seria um caso parecido? Sim, Nicolas, se tu tá, tipo, deitado e levanta, né? Tipo, despertador, desesperado, cara, com certeza o sangue vai todo para os pés e até tu retomar o equilíbrio, o sangue se normalizar, tu fazer vasoconstrição dos membros inferiores para o sangue subir em direção à cabeça, demora um pouquinho, Nicolas. Perfeito. Tá? Então, e essa capacidade de controle, né? Essa capacidade de controle da, do calibre arterial ou do lumen arterial, que o pessoal chama também, que é a luz, né? É o quanto ele está dilatado ou contraído. Essa capacidade de controle, ela tem um nome, tá? Como são as paredes do endotélio que se contraem e que relaxam, a gente chama isso de função endotelial. Essa nossa capacidade de contrair e relaxar as artérias, tá? Então tá ali, função endotelial, capacidade de controle do calibre arterial pela musculatura lisa e elasticidade das artérias, certo? Bom, e aí vem o que deixa eu ver quem que foi, o Nicolas trouxe. Professor, e se a gente perde isso, a pressão aumenta? Perfeito, né? Se eu tenho ali uma mangueira que ela é flexível, ou seja, ela cede, se está passando mais água, a pressão ali dentro não aumenta. Agora, se eu tenho uma mangueira que é rígida e ela não cede quando há aumento do fluxo sanguíneo, o que acontece? Eu vou ter um aumento da pressão ali dentro, porque ela não vai ceder a esse aumento que a gente está tendo aqui de sangue que está passando, por N razões, tá, gente? Ou às vezes nem está tendo um aumento, o simples fato delas estarem muito enrijecidas, o simples fato delas estarem muito enrijecidas já faz com que a pressão aumente, né? Porque é como se elas fossem minguando, né? O lumen arterial vai diminuindo com o envelhecimento. Então, a gente chama isso de perda da função endotelial. Agora que a gente entendeu o que é função endotelial, que é essa capacidade de contrair e relaxar, é o contrai e relaxa, só para quem sabe, a
essa capacidade de contrair e relaxar as artérias, né? Com o tempo a gente vai perdendo. Isso é muito natural de acontecer com o envelhecimento, tá, gente? Só que, claro, se a gente usa mais essa função, a gente perde menos ela, né? Se a gente usa a contração e relaxamento arterial mais vezes, ou seja, faz exercício que causa a necessidade, a demanda disso acontecer. Eita. Acho que tá acabando a pilha do meu mouse, ele tá indo para uns lugares muito maluco. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Não. Aqui. Então, nós temos o processo de envelhecimento que vai causando essa perda de elasticidade, né? Então, ele não vai e volta, ele fica sempre contraído, acaba diminuindo com o tempo o lumen arterial, vai aumentando o esforço cardíaco. Mas quero mais coisas, gente. Mais coisas que fazem a pressão arterial aumentar. O meu pai tem o coração hipertrofiado. E isso causa hipertensão. Eu não sei se tem a ver. Tem tudo a ver. Ele tem uma patologia que é a hipertrofia ventricular esquerda, né? Ou cardiomiopatia hipertrófica. Eu não sei. Ele brinca que ele tem o coração muito grande. Tem que ver qual é o tipo de patologia dele. Provavelmente ou é cardiomegalia ou cardiomiopatia hipertrófica, né? Ou hipertrofia ventricular causada pela hipertensão. Tem que ver qual que é o diagnóstico, né? Tem vários tipos assim de hipertrofias que podem acontecer no coração. E elas podem ser a causa da hipertensão ou ter acontecido em razão à hipertensão, né? Tipo, a pessoa já tinha um quadro de hipertensão, era meio sedentária, não tinha bons hábitos, tinha outros fatores de riscos aqui que a gente vai mencionar, e acabou causando isso. Mas, gente, eu tenho certeza que vocês sabem aí hábitos que a gente tem que ter para impedir a hipertensão, para controlar a pressão arterial. Quem sabe aí um hábito? Físico. Oi? Exercício físico. Exercício, né? Atividade física. Mas tem coisas que a gente tem que evitar também, não tem? Su? Alimentação. Aí, ó, o que tem que cuidar na alimentação? Ó, o Nicolas falou ali, ó. A gordura e o sal, né? Isso aí. Olha só. Então, o Nicolas lembrou, o sal, gente. Gente, por que o sal causa hipertensão? O que tem no sal de tão mágico? Que ele vai fazer o coração se esforçar mais. Vamos lá, vamos fazer esse esforço. Sódio? Ó, o sódio, beleza. Qual que é o efeito do sódio no nosso corpo? É alguma coisa na contração. Então, ele tem função de contração, perfeito, mas vamos ver se tu vai desenvolver sozinha aqui comigo, Karine. Tu já brincou de botar sal na lesma? Não, tadinhas. Tu não fez isso? Muito Não, bem! eu tenho dó porque elas secam, né? Isso aí. Ele tira a umidade. Desidrata, né, Ramiro? Aí, ó, o Ramiro já fez, ó. Se entregou, Ramirão. Abre o teu áudio aí. Tá funcionando? Sim. Consegue me ouvir? Sim. Ô, Ramiro, tu já botou sal na lesma, então? Já fiz esse teste. Olha aí, ó, viu, Karine, ele não tem pena da lesminha, né? Nem a Su tem pena também. O Ramiro já era aquelas crianças pimentinha, sabe? Aquelas assim, não pode ver um bichinho que já quer. Não gostamos mais de você. Eu nunca fiz. Vi no YouTube. Eles fazem isso no YouTube. Gente, que coisa cruel. Pô, mas tudo bem. Vamos lá. O que aconteceu quando tu colocou sal na lesma, Ramirão?
ela desidratou. Enxuga como se ela estivesse contraindo toda. Ela fica toda se sacudindo, né? Mas como é que tu sabe que ela desidratou? Porque expede águas. Sai. Isso aí. Né? Ela começa a perder água e ela começa a murchar, assim, né? Por quê? Porque o sal, gente, quando a gente estudou osmose, difusão, a gente sabe que o que acontece? Os sais, eles são atraídos, né, pela água, e a água é atraída pelo sal. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu coloco sal na água, o que vai acontecer? Ele vai rapidamente se diluir e se espalhar por toda essa água, porque ele tem ali uma pressão osmótica que vai causar essa diluição. E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma membrana e eu coloco sal de um lado dessa membrana, a água vai atravessar para o outro lado. Vai ser atraída por esse sal. Por um processo de pressão osmótica, por osmose. Né? Então, o sal atrai a água. Olha só que loucura isso aqui. Vamos pensar agora. Aonde nós temos muita água no nosso corpo? Quem chuta aí? Onde é que tem água? No sangue? No sangue. Aonde mais? Nos rins também. Os rins, né? Ele filtra o sangue, né? Então tá bem relacionado com o sangue. Mas, gente, essa foi uma pergunta bem capciosa, tá? Onde é que a gente tem água no corpo? Em todo o corpo. 70% do nosso corpo é água. Tá? Então, assim, ó, a gente é basicamente água e um monte de outras coisinhas misturadas. O que acontece? Se a gente tem um hábito de muito tempo consumir sal, né, por muitos anos, não é um dia assim, comi churrasco hoje, puro sal grosso, esqueceram de bater a carne e eu fiquei hipertenso. Não. Isso demora muitos anos. Se eu tiver um hábito de muitos anos comer muito sal, o que acontece? Esse sal vai se acumulando no interior das minhas células. Tá? Então, eu vou aumentando o meu consumo de sal, esse sal vai aumentando nas minhas células e no meu sangue. Então, eu vou ficando... Perdão. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente, que eu... engasguei um pouco aqui. Ó, então, esse sal, a gente vai ficando salgadinho por dentro. E aí, o que acontece? Esse sal vai começar a reter líquidos. Ele vai começar a atrair água. E toda a água que eu tomar vai começar, ao invés de ser filtrada lá pelos rins, como o Ramiro falou, vai começar a se acumular no interior das minhas células. Vai começar a se acumular no meu sangue. Então, eu vou ter um aumento do meu volume dentro do corpo. O meu volume de água dentro do corpo vai aumentar. Então, só um exemplo, né? Se eu estou por exemplo, se eu estou ali, por exemplo, o corpo humano tem 70% de água. A pessoa que consome muito sal, ela vai ter 71, 72, sabe? É como se eu aumentasse a quantidade de água dentro do meu corpo. Se eu estou aumentando a quantidade de água dentro do meu corpo, só que o meu corpo é o mesmo, o que vai acontecer ali dentro do meu corpo? Aumentar a pressão? Perfeito. Né? Eu vou aumentar a pressão dentro do meu corpo, porque eu estou tentando botar água num lugar que não deveria entrar mais água. Então, a pressão total desse sistema vai aumentar. E a gente chama isso de aumento do volume plasmático.
que é o plasma, gente? O plasma é aquela parte que é basicamente água do nosso sangue. O nosso sangue tem oxigênio, dióxido de carbono, glóbulos vermelhos, íons, glicose, gordura, mas a maior parte é plasma, é água. Água com proteínas diluídas ali dentro. E um aumento dessa quantidade de água aqui vai aumentar a pressão, do mesmo jeito que o citosol das células também pode aumentar aqui em volta e comprimir esses vasos, né? A gente tem que lembrar, vou desenhar uma célula aqui, a gente tem que lembrar que no entorno de roxo, agora de roxo. Então aqui, ó, uma célula muito querida aqui. A gente tem que lembrar que no entorno de todos esses vasos, em todo o corpo, gente, nós temos várias e várias e várias e várias e várias células. Essa artéria ela não está sozinha ali no vácuo, né? O corpo não está no vácuo. Ele está aqui cheio de células ao redor. Se essas células começarem a aumentar o seu volume, uma vai começar a apertar a outra, que vai começar a apertar a outra, que o resultado vai ser eu começar a apertar aqui o meu vaso, né? E aí eu vou ter uma obstrução, eu vou ter uma dificuldade na passagem do sangue. E ao mesmo tempo, como eu fui muito descuidado, né? E eu comi muito sal, ao mesmo tempo, o meu volume do plasma sanguíneo vai aumentar e eu vou ter que fazer mais força aqui. Então, todo esse aumento de volume vai dificultar depois o coração de estar fazendo força aqui para passar o sangue pelas artérias e dar a volta em todo o corpo, né? A gente tem que lembrar que esse carinha pequenininho, que é do tamanho do punho de vocês, gente, tá? Ele é bem proporcional ao tamanho do punho das pessoas. Então, por exemplo, a mulher ela tem um punho menor, ela tem um coraçãozinho menor. O homem tem um punho maior, tem um coração maior. Esse carinha desse tamanhinho aqui, gente, é responsável por fazer o sangue dar a volta no corpo todo e voltar. Então, pensa que é um esforço do cão. E ainda se tiver impedimentos, isso vai ser dificultado, né? Então, aumento do volume plasmático normalmente acontece pela retenção hídrica, né? Pela retenção de líquidos no corpo. E isso vai aumentar a pressão arterial, ó. Então, a gente está começando a entender aqui o sistema de pressão. Não é só isso, gente. Tem mais coisa que aumenta a pressão arterial. Tem a ver com a alimentação também. A gente falou que não é só o sal que o hipertenso tem que evitar de comer. Gorduras. Gorduras, né? Então, o que acontece? A gordura, ela vai favorecer a formação de arteromas. Então, aqui, ó, vamos botar, aqui é consumo de sal. Gente, de novo, crônico, tá? Crônico quer dizer o quê? Demora muito tempo, não é de um dia para o outro. Eu comi sal hoje e minha pressão subiu. Não é aquela coisa, estou com a pressão baixa, vou comer sal, vai passar. Mentira, isso não acontece, gente. Isso demora muito tempo. Até parece que botar sal debaixo da língua vai fazer a pressão subir no corpo todo. Quando eu preciso aumentar o volume plasmático, eu preciso aumentar a compressão arterial e aumentar a força que as minhas células fazem sobre os vasos, sabe? Tipo, vocês já ouviram isso, né? Que, coloca sal debaixo da língua que a pressão sobe. Já ouviram isso? Sim, eu faço isso, inclusive. Ó, então, e não funciona. É placebo, tá? O que a gente faz para aumentar e não sobe, David? Não sobe, cara. É placebo, mano. Que saco, né? O que a gente tem que fazer? Basicamente, quando uma pessoa está com a pressão muito baixa, a gente tem que facilitar o retorno venoso, tá? A gente tem que fazer ela fazer força
fazer a frequência cardíaca dela subir um pouquinho, tá? Então, a pessoa está com a pressão muito baixa. Primeira coisa, pede para ela sentar e levantar as pernas. Facilitamos o retorno venoso. Isso, perfeito. Ó, o GR falou ali, ó. Eu Fala, aprendi na disciplina de primeiros socorros uma forma muito fácil, mas não pode fazer com quem tem pressão alta. Tipo, principalmente quando tá assim nas salas de musculação e cai a pressão. Tu pede pra pessoa sentar, aí tu vai atrás dela, e daí tu pede pra pessoa, tipo, baixar a cabeça, mais ou menos que ela quase encoste o queixo no peito. E daí tu vai colocar as duas mãos atrás da cabeça da pessoa, fazer força para baixo, e a pessoa tem que fazer força com a cabeça para cima. Pra e tipo, cima. em questão de segundos a pressão já sobe. Perfeito. Ó, olha quantas estratégias a gente está usando aqui. Isso está perfeito. O que foi feito aí, né? Ó, eu olhei para baixo, né? O que eu estou fazendo? Eu estou dificultando o fluxo sanguíneo aqui nas carótidas, tá? O que vai acontecer? Eu peço para a pessoa fazer força, ela vai começar a contrair a musculatura postural, tá? E vai aumentar a resistência vasoperiférica, né? Essa resistência, contrair os músculos, gente, é um exemplo de estratégia para aumentar a pressão arterial. Tá? Então, pedir para fazer força, assim, é para tentar se levantar, né, Karine? Tipo, a pessoa tá aqui e tu pede para ela fazer força assim, né? Isso aí. Então, eu vou estar contraindo toda a minha musculatura postural das costas, né? Eu vou estar dificultando a passagem aqui na região carótida, que é o lugar mais importante do nosso corpo. Gente, de fazer isso aqui, ó, assim, claro, não façam, né? Mas de fazer isso aqui, a nossa pressão já sobe. Tá? Porque o nosso corpo ele é cheio de sensores de pressão arterial aqui na região do pescoço. Porque não pode faltar fluxo sanguíneo no encéfalo. Tá? Então a gente tem que ter esse. Eita, quanta mensagem aqui. Tô em aula, gente. Então a gente tem que prevenir de qualquer forma que haja uma interrupção do fluxo sanguíneo na cabeça. Então, eu vou colocar um asterisco aqui, tá, gente? Não tem relação direta com o conteúdo, mas tem também, né? E que legal que tu fez o primeiro socorro, Karine. Tu fez ali na UX mesmo? Sim, eu fiz como eletiva e é muito legal, de verdade. Sim. Esse vale muito a pena fazer. Tu conseguiu passar no teste do a Stay Alive? Sim, eu recebi até um elogio da professora, eu fiquei muito dia, porque eu não matei ela, o boneco em nenhuma vez. Toda vez eu fazia a manobra lá e ficava no verdinho. Não matei Tu nem. salvou ele todas as vezes? Sim, e nem quebrei as costelas. Que Muito legal. legal, parabéns. Caraca, muito bom mesmo. Eu já matei o boneco algumas vezes. Mas dá medo, né, na hora que vai coisar o negócio. Sim. Sim, tu pensa que é uma pessoa ali, dá um medo de machucar, né? Sim, e inclusive eu até consegui fazer alguma coisa com o meu vô, graças a primeiros socorros. Tipo, É sério? é sério, só que eu não consegui salvar meu vô, né? Sim. Mas eu consegui desobstruir a passagem do ar para ele respirar um pouco melhor, porque ele estava tendo um ataque e a gente não sabia. Daí, enfim, a gente deixou ele respirar um pouco melhor e ele morreu, sabe? Mas deu Que para dar pena. uma ajudada na hora ali, sabe? Tipo, Diminuiu o sofrimento, né? de mandar as pessoas cada um fazer uma coisa e tal. Que legal, nossa, parabéns, isso é muito importante. Sim. Gente, é tão importante fazer esses cursos de primeiros socorros. Deixa eu contar então para vocês. Esse domingo, hoje é segunda, não foi hoje é terça, não foi anteontem, foi domingo passado. Eu salvei um amigo meu também. Ele me ligou dizendo, ele não me ligou, na verdade, um outro amigo nosso ligou e disse, cara, o Juan não tá conseguindo falar. Ele não junta Lé com Cré, não tá falando as palavras direito. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Daí eu perguntei para ele tá balbuciando? Dele, o que é isso? Ele tá com dificuldade de formar palavras complexas ou raciocínios complexos? Sim.
Eu disse assim, cara, eu vou agora para casa dele, porque esse cara pode estar tendo um AVC. Fui para casa dele e pedi para ele, canta uma música para mim. Ele não conseguia. Tem 3 coisas que a gente tem que pedir para uma pessoa fazer, gente, quando ela está com perigo de ter um AVC, tá? Cantar, SAMU, sorrir, abraçar, tem que abrir os braços, e SAMU, música, cantar. Tá? Sorrir por quê? Porque quando a pessoa está tendo um derrame, ela só sorri com um lado. Tá? Um desses 3 sinais é suficiente. Então, se ela sorriu só com um lado, tu pediu para ela, faz de conta que vai me abraçar, e ela, para levantar os braços, ela levanta um braço mais que o outro, ou música, ela não consegue desenvolver uma música completa ou uma frase complexa, significa que a pessoa está tendo um derrame, gente. Está tendo um processo isquêmico cerebral. E eu tive que levar ele imediatamente para o hospital. A mulher dele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ela disse assim, ele está muito estranho, ele está muito estranho. Gente, ele já estava a noite inteira, assim. Estava tendo um AVC, o guri. Claro que ele não se cuida, né? Enfim, ele já teve outro, ele tem propensão até isso aí. Levei ele para o hospital. Gente, com o corona, eles não estão deixando ninguém entrar no hospital. Eu falei para eles, olha, ele tem histórico de AVC e não está conseguindo desenvolver raciocínios complexos. Eu acho que ele está tendo um AVC. Então pode entrar. Eles não estão deixando nenhum caso entrar, assim, se não for coisa séria, né? Entramos no hospital, ele já logo fizeram o exame nele lá, a tomografia, e viram, ele está tendo uma isquemia. Né? Então, esses cursos de primeiros socorros, assim, são super importantes, gente, para a gente fazer, assim, e identificar esse tipo de problema, tá? Então, lembrem-se disso, ó. Se a pessoa tá estranha, vocês peçam uma SAMU. Sorrir, abraçar e música, tá? Daí vocês vão... E o U daí, final do SAMU, chama urgência, né? Se ele deu sim para qualquer uma dessas coisas, urgência. Então, leva a pessoa para o hospital porque ela pode estar tendo derrame. Pensa, se ele ficasse 24 horas assim naquela situação, ele poderia ou virar óbito ou ficar com sequelas, né? E ele tá bem. Ontem ainda falei com ele no telefone, ele disse, cara, você salvou minha vida, tava feliz da vida. Eu disse, cara, o pessoal meio que subestima a galera da educação física. Eu disse assim, eu fiz educação física, mas eu entendo um pouquinho de saúde, né? Então, fala, Karine. Não, eu ia falar só para complementar, assim, mas nada de... Bom, mas então agora vocês já aprenderam, ó. SAMU, quando vocês verem alguém que não consegue sorrir simetricamente, levantar os braços de forma simétrica ou desenvolver músicas ou raciocínios complexos, a pessoa está tendo um AVC. É bem assim mesmo. O que eu achei legal ali da professora de primeiros socorros, ela disse que ela dá especialização em primeiros socorros. E ela disse que na prova final ela contrata um monte de ator e manda eles ficar berrando, tipo, cada um tem alguma coisa para os estudantes ir lá e salvar eles. Eu achei muito legal. Que legal. Pensa, que loucura, o que eu faço? Socorro. Deixa eu ver que alguém comentou alguma coisa aqui. Acho que todos deveríamos fazer o curso. Sim, com certeza, gente. Eu acho que primeiros socorros é super importante, nossa. E é legal também, sabe? Tu te sente preparado, sabe? Porque a gente morre de medo que essas coisas aconteçam com a gente, sabe? A gente nunca espera, assim, que algo assim vai acontecer, sabe? Então é importante a gente ter pelo menos essa preparação. Tu já fez também, Nicole? Não fez ainda, mas tem que fazer, ó. Tava falando esses dias que eu queria fazer. Aí, ó. Tem que fazer, então. Legal. Eu sou suspeito para falar, é super importante, né?
E sabe que a gente pode ser multado e até preso se, tipo, quem tem o curso de primeiros socorros vê alguma situação e não ir ajudar. Tipo, se alguém denuncia, dá pra gerar um processo em cima da gente. Nossa, pode incomodar até então. Pode, tipo, tem que ajudar de qualquer forma. Na verdade, o que tem na lei é prestar socorro, né? Todos nós somos obrigados a prestar socorro a uma pessoa que está precisando, né? Por exemplo, tu vê um acidente de carro na rua. Se tu é o primeiro a passar ali e não tem ninguém parado para ajudar, tu é obrigado a parar para ajudar, né? É aquela situação, não prestar socorro, isso é um crime. Né? Se tu vê que tem alguém necessitado de socorro, tu tem que, no mínimo, chamar uma ambulância e chamar alguém que saiba o que fazer, sabe? Tu não pode simplesmente, tem alguém se ferrando ali, vou embora, sabe? É um absurdo que isso tenha que ser lei, né? Mas é. Em relação a isso, eu achei muito legal que eu descobri semana passada. Não tem muito a ver, mas enfim. No iPhone tem uma opção que tu pode ligar, que é no Saúde, e toda vez que tu faz uma ligação de emergência, que tu utiliza a ligação de emergência, eles enviam a tua localização exata para alguma pessoa que está cadastrada ali. Eu achei isso muito legal. É bacana mesmo, tem mesmo esse recurso. É bem interessante os recursos de emergência que tem. Tem um recurso de emergência do Apple Watch. O Apple Watch, gente, que é o relógio, aquele smartwatch, esses relógios inteligentes, eles têm alguns recursos muito interessantes. E o da Apple tem os recursos mais interessantes. Por exemplo, ele tem um sensor de quedas que se tu cai mais que 5 metros, ele tem tipo um acelerômetro, sabe? Que ele percebe a queda. Se tu cai mais que 5 metros, ele dá uma notificação. Você está precisando de emergência? E se tu não diz não em alguns minutos, alguns segundos, ele sozinho liga para a emergência e diz: essa pessoa acabou de cair de 5 metros, tipo, caiu de um penhasco, sabe? É demais, assim, tem vários recursos que salvam vidas, assim, no smartwatch. Teve caso de um cara que estava escalando, fazendo aventura, e ele despencou, né? Pum! Daí ele desacordado, não conseguia se mexer. Daí depois chegou a emergência lá, porque, tipo, o relógio percebeu que ele estava tava em emergência, né? Tava em apuros. E tem um outro relógio da Apple, que é o Smartwatch Premium, né? Que é o mais avançado, que esse não tem para vender no Brasil, não tem para vender em quase nenhum país do mundo, só nos Estados Unidos. E nos outros países é sob encomenda, tu tem que encomendar o relógio deles, eles fazem o relógio para ti, porque ele custa uma fortuna. Ele tem eletrocardiograma, então ele consegue ver se tu tá infartando. É demais, assim, eu acho sensacional o grau que a tecnologia está chegando. Então, tipo, você está começando a ter um princípio de infarto. Vá ao cardiologista. É exatamente essa mensagem que aparece. Vá ao cardiologista. Ok, vou ao cardiologista. Ai, ai. Você está morrendo. Sai correndo desesperado. Desculpa, gente, eu disse que eu tô meio distraído hoje, né? Bom, e aí eu tenho que falar dos aumentos da pressão arterial. Vejamos. Aumento do volume plasmático, gordura, sal. Tem mais uma coisa que não pode comer. O que mais que não pode comer? Em excesso. Além de gordura e sal, que pode aumentar a pressão arterial. Ninguém vai chutar essa? Tá todo mundo distraído também? Açúcar. Açúcares. Carboidratos. Gente, viscosidade. O que é viscosidade? Vocês sabem o que é isso? O que é a viscosidade de um fluido? Viscosidade. Fala, Ramiro. Espessura, a densidade. Aí, ó, a gente normalmente mistura
com os conceitos de densidade, né? E de espessura, assim, né? Como se fosse um líquido espesso. É bem esse o caminho, tá? Densidade e viscosidade são conceitos diferentes, mas a gente assimila muito eles, né? Viscosidade é a resistência que um fluido tem de fluir. É bem fácil da gente entender. Mel e água. Qual é mais viscoso? Mel. O que acontece, ó? Se eu encher um copo de água e um copo de mel e fizer assim e virar, a água cai, porque ela é muito fluida. O mel, ele vai fazer assim, ó, vai cair bem devagarinho. E o que é o mel, gente? É basicamente água e frutose, né? Água e açúcar. Claro que ele tem algumas outras enzimas, alguns outros nutrientes e tal, da abelhinha ali, mas os principais componentes do mel é esse, é água e frutose. Então, o que acontece? A gente sabe que os açúcares aumentam a viscosidade dos fluidos. Se o sangue for muito viscoso, se esse sangue for muito viscoso, ou seja, ele tiver alta resistência a fluir, tipo mel, vocês não concordam que se esse coração tivesse cheio de mel, ia ser muito mais difícil de pulsar o sangue? Né? Tipo, imagina que difícil que ia ser. Apertar aqui o ventrículo e fazer o mel sair devagarinho, assim, do coração e ir para as artérias. E isso acontece, gente. Se a gente tem a nossa glicemia muito alta, a nossa quantidade de açúcar no sangue muito alta, a nossa pressão arterial também fica alta. Então, aumento da viscosidade, resistência a fluir, da viscosidade sanguínea, que é a resistência a fluir, né? Normalmente causada pelo aumento da glicemia. Então, se eu tenho qualquer uma dessas, que daí é o consumo de carboidratos crônico, né? Vamos colocar aqui, ó. Consumo de carboidratos de maneira crônica. Se eu tenho esse hábito crônico de consumir muito carboidrato, gente, o que vai acontecer? A viscosidade do sangue vai aumentando devido ao aumento da glicemia e o esforço que o coração tem que fazer para o sangue fluir é muito maior. Portanto, a força que eu vou ter que fazer nas minhas artérias também acaba sendo muito maior, tá? Então, a gente começa a entender que diabos é esse contexto de hipertensão arterial, né? Por que ele é tão multifatorial, né? E se nós temos, então, qualquer um desses, vamos numerar eles aqui, 5 parâmetros aqui, esses 5 determinantes aqui, o que vai acontecer? A minha pressão vai subir e eu posso me tornar um hipertenso, né? E aí começam os problemas, a gente tem que entender qual que é o problema desta hipertensão arterial, né? Ai, caramba. O que é ser hipertenso, gente? Qual que é a pressão arterial normal que a gente chama? Quem sabe? 12/8. A famosa 12/8. Né? 12/8 é a simplificação da pressão que a gente chama de 120/80 milímetros de mercúrio.
Tá? O que é 120 por 80 milímetros de mercúrio? É isso aqui. Ó, 12 por 8. A gente chama isso de pressão sistólica. A primeira pressão é a pressão que o sangue faz durante a sístole, que é durante a contração. E o segundo número é a pressão que o sangue está enquanto o coração está relaxando. Então, mesmo quando o coração está relaxando, ainda há força sendo exercida pelas artérias, pelo coração, tá? Então, a gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, tá aqui o 12 por 8. Essa é uma medida em milímetros de mercúrio, porque o primeiro medidor de pressão arterial era uma pipeta, assim, de mercúrio dentro que ficava variando. Daí as pessoas viram que ele ficava subindo e descendo, claro, com uma faixa enrolada no braço, né? E viram que aquilo ficava subindo e descendo, assim, do 12 até o 8. Tá? Hoje a gente tem o esfigmomanômetro, que funciona com ar, né? Com a pressão do ar. Não precisa ter mercúrio, né? Que é um troço super tóxico e super perigoso para a natureza. Mas a gente ainda chama de milímetros de mercúrio. O que acontece? Se está abaixo de 130 por 85, é uma pressão arterial normal, é uma pressão arterial ok. Tá? Se ela começa a passar disso, ó, então tá entre 130 e 139 e 85 ou 89 é o limite de pressão que uma pessoa pode chegar sem ser considerada hipertensa. Então aqui a gente tem a hipertensão, estágio 1, 2 e 3. Leve, moderada e grave. Daí aqui a gente tem, ó, se a gente pode fazer exercício durante essa pressão e o risco. Por que risco? A gente vai falar depois qual é o problema de ser hipertenso. Tá? Primeiro a gente vai entender o que é ser hipertenso, para depois entender quais são os problemas. Então, uma pessoa com pressão de 140 por 90 já é considerada hipertensa. Essa pressão, gente, é uma pressão medida em repouso, com a pessoa sentada, né? Em situação normal. Se tiver 140 por 90, hipertensão grau 1, estágio 1, é uma hipertensão leve, mas já é considerado hipertenso. Se a pressão arterial tiver a 160 por 100, estágio 2. O exercício é recomendado, mas com monitoramento constante. Aqui a pressão já está bem alta, gente, ó. Tá? Se ela é estágio 3, grave, pressão maior que 180 por 110, intervenção imediata. Tem que tomar o medicamento da pessoa, provavelmente ela já deve saber que é hipertensa. Se ela não sabe que é hipertensa, o recomendado é ir para uma emergência, consultar um médico e descobrir por que a pressão dela está tão alta. Tá? É um sinal de que alguma coisa na dinâmica de fluidos não está adequada. Tá? Então, é um sinal que a gente tem que investigar. Agora, pessoal, se a pessoa tem uma pressão arterial de 130 por 95. Não, 120 por 95 milímetros de mercúrio. 120 por 95. Qual é a classificação dela? Ótima, normal, limítrofe, estágio 1, 2 ou 3? Eu faço a média das duas, eu vejo a que está em cima. O que eu faço? Eu vejo só a sistólica, eu vejo só a diastólica. Se a minha pressão arterial... Eu acho que a gente vê só uma. Qual delas? Eu acho que é a sistólica. Ó, então a gente poderia optar por ver só a sistólica. Então, 120 por 105, o que acontece?
ela tá aqui, tá ótima, né? Só que o 105, ó, tá lá no estágio 2. Então, ela tá com uma pressão boa e a outra pressão hipertensa. Então, durante a diástole, o corpo dela tá sofrendo, mas durante a sístole, nem tanto. Então, o que que a gente começa a ver? Que, peraí, se eu olhar só uma, eu posso estar subclassificando essa pessoa. Por quê? Porque ela pode estar ótima num e estágio grave no outro. Sei lá, 130 por 110, sabe? Então, o que que a gente faz? A gente sempre vai olhar a pior classificação. Então, por exemplo, se eu tô 120 por 110, eu vou olhar o 110. Então, ela é grau 3 de hipertensão. Ela tem que ter intervenção, mesmo a sistólica estando boa. Se ela tiver com pressão 140 por 80, o que que vai acontecer? Eu vou classificar ela como 140, porque a pior é essa aqui. Então, eu sempre vou olhar a maior classificação. Então, ó, quando a sistólica e diastólica estão em categorias diferentes, classificar pela maior categoria, né? Pela maior classificação. Então, eu sempre vou olhar que tiver na pior classificação para conseguir identificar qual é o grau de hipertensão que a pessoa está. Certo, gente? Então, cuidado aqui. Às vezes a pessoa acha assim, a sistólica tá boa, mas a diastólica tá ruim. Ah, não tem problema. Tem sim. Eu já ouvi, tipo, que os antigos, eles sabem bastante, né? Aham. E aí eu aprendi até com a minha tia que se ela tiver muito alta, a sistólica tem que se preocupar. E quando elas estiverem com um número próximo também, tipo 12 por 11 ali, no caso. Isso aí, ó. Perfeito. Por que se elas estiverem muito próximas tem que se preocupar? Porque uma delas já subiu de estágio, né? 12 por 11, ó. Na verdade, o problema não é o 12, o problema é o 11. O 11 é estágio 3 grave de pressão arterial. Tá? Só que, por exemplo, se elas estiverem muito próximas para baixo, também é um problema, porque daí ela vai estar com hipotensão arterial. Daí a gente também tem que intervir para aumentar a pressão dessa pessoa, né? Ou levantando as pernas, ou, na verdade, isso pode acontecer também por causa de um acidente, está perdendo sangue, né? Essas coisas podem acabar acontecendo. Mas é isso aí mesmo. A galera que tem mais idade, normalmente, já estão preparados porque já tomaram alguns sustos do médico, alguns sermões. Bom, gente, vamos entender agora. Professora, eu tenho uma pergunta. Vai lá. A pressão alta pode causar perda de memória recente? Cara, boa tua pergunta. Guarda ela no coração que a gente vai chegar nela agora. É exatamente isso que eu vou começar. Tá. Guarda ela no coração, bem guardadinha aí. Olha só. Quais são os problemas de ter pressão arterial, Sueli? A gente vai ter aí uma série de riscos aumentados. Tá? Eu vou ajeitar que eu não estou gostando do jeito que isso aqui tá. Eu vou botar esse aqui para cá assim. Esse aqui eu vou trazer para cá também. Vocês devem pensar assim, é um fiasquento esse professor aí ficar mexendo no quadro. Gente, já que eu não tenho quadro, eu tenho meu slidezinho aqui, né? Sou todo apegado com o quadro, né? Aí, agora sim tá bonito. Coluninha aqui, coluninha aqui. Beleza. Quais são os riscos da hipertensão arterial? E vamos começar com o da Sueli, né? O que acontece, gente? A gente está tendo um aumento aqui do fluxo. Estou procurando uma figura aqui. Do fluxo não, o aumento da força que o sangue faz para passar pelas artérias. Isso, gente, pode ter uma série de repercussões ruins, deletérias.
né? O que pode acontecer? Já que essa pessoa tem hipertensão arterial, significa que alguma dessas 5 coisas está acontecendo com ela. Ou ela está sofrendo uma taquicardia, ou ela está passando por um processo aterosclerótico, ou seja, está tendo essas plaquinhas de gordura, ou ela tem uma diminuição da função endotelial por causa da idade, ou ela está com o volume plasmático muito alto, ou o sangue dela está muito viscoso por causa do aumento da glicemia. Se eu estou hipertenso, moçada, uma dessas coisas, dessas 5 coisas, ou mais, né, uma ou mais, estão acontecendo. Então, eu vou me tornar hipertenso. Porque alguma dessas coisas está acontecendo. Não é de graça a hipertensão, tá? Ela não vem assim por nada. Então, um desses fenômenos tem que estar acontecendo. E o que acontece? Como um deles está acontecendo, todas as doenças associadas à presença destes problemas, desses mecanismos, desses fenômenos aqui, desses marcadores, né? Vamos chamar isso aqui de fatores de risco, vai estar acontecendo. Né? Uma dessas coisas aqui vai estar acontecendo. E tudo que vem inerente a elas pode acontecer. Então, por exemplo, a Su perguntou, prof, a pessoa pode ter perda de memória recente por causa da pressão arterial? Vamos pensar, imagina que esse cidadão está passando por um processo aterosclerótico, então as artérias dele estão cheias de plaquinha de gordura, né? E aí, olha só, a gente começa a ter a interrupção da passagem de sangue numa artéria que está dentro do encéfalo. Né? Até vou apagar aqui porque o nome disso aqui não é AVC, tá errado aqui. A gente começa a ter a interrupção de uma artéria que passa dentro do encéfalo. E essa artéria, pode ser uma artéria do lobo frontal, que é onde ficam as memórias. E aí o que vai acontecer? Eu posso ter uma pequena isquemia, ou um AVE, dependendo da gravidade, né? Aquele meu amigo, ele estava tendo uma isquemia, ele estava tendo o começo de um AVE. E ele perdeu uma função. Qual função? Ele perdeu a capacidade de desenvolver frases complexas. Né? Então ele não conseguia desenvolver raciocínios complexos e nem cantar músicas. Ficou meio bobalhão, assim. Então, o que é isquemia, gente? Isquemia é quando tem uma interrupção do fluxo de sangue arterial em algum tecido. No caso do encéfalo, é a encefálica, que pode levar para um acidente, que daí é a interrupção completa, que é o acidente vascular encefálico. No caso aqui, isquêmico, né? Que esse aqui é por interrupção. E aí, o que o meu corpo vai fazer? Olha só, Su, que loucura isso aqui. O meu corpo ele vai tentar desentupir isso aqui na marra, mano. Na marra. Porque o corpo percebe essa interrupção de fluxo, tá? Ele percebe, epa, tem alguma coisa errada aqui. Com o meu amigo, a semana passada, isso não aconteceu, tá? Mas isso em muitas pessoas acontece. Na minha mãe aconteceu. A pressão começa a subir. Por quê? Porque o corpo está tentando desesperadamente desbloquear essa obstrução. Então, o corpo intencionalmente começa a aumentar a força cardíaca, aumenta a vasoconstrição para aumentar a pressão
e fazer força para desentupir esse vaso. Olha que loucura isso aqui, o corpo é fenomenal. Só que tem um problema. Se essa pessoa tiver um pouquinho mais de idade, o que pode acontecer aqui nessa região de tanta força que foi feita nessa artéria? O que vocês acham que pode acontecer aqui? Romper. Perfeito, pode estourar essa artéria, né? Ela pode romper ou começar a ter um sangramento ali. E aí é o que a gente chama de AVE hemorrágico. Então, olha só que louco esse mecanismo. Eu começo a ter uma isquemia, posso ter perda de memória, né, recente, posso ter dificuldade na fala, desenvolvimento de raciocínios complexos, né, algumas coisas vão acontecendo. Isso, ninguém viu nada, ninguém sabe o que estava acontecendo. Essa interrupção vai piorando. Porque isso aqui, gente, essa interrupção aqui, ela pode ficar cada vez pior. Se caracteriza já um AVE isquêmico. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém entende nada, o corpo vai tentar melhorar isso, pode se tornar um AVE hemorrágico, tá? Então, são coisas que a gente tem que ter noção, assim, sabe? Para poder também, como a própria Karine falou, né? É legal saber o que tem que fazer, né? Tipo, pelo menos para dar conforto para a pessoa, mesmo quando às vezes não resolva, né? A gente tem que conseguir dar pelo menos conforto para a pessoa, de saber o que está acontecendo para a gente ter segurança e para as outras pessoas também fazerem a coisa certa. Então tá Eu perfeito. perguntei porque isso aconteceu com o meu pai ontem. Ele estava na academia e aí ele estava na esteira para aquecer, né? E aí fez os exercícios, voltou para casa e deitou, disse que não estava bem. Aí pensei, né? Deve ter baixado a pressão por causa do exercício. E aí ele levantou e não sabia onde é que ele estava. Simplesmente esqueceu. Ele não lembra de ter ido para academia, não lembra de ter voltado para casa, não lembra de ter deitado. Aí nós levamos ele para o hospital e atenderam. Mas ele estava com a pressão 17 por 8, eu acho. Mas Olha ele fez aqui. tomografia, ressonância, exame de sangue e não tinha nada. Perfeito, porque o corpo conseguiu desentupir. Às vezes dá certo a estratégia, tá? Ai, que bom. Ele teve o que a gente chama... Subiu a pressão aqui agora. Oi? Tive um aumento da minha pressão agora. Sim. Não, tá. Foi um evento bom, né? No caso aqui, que bom que ele conseguiu. Não teve nenhum sinal ali dentro. Isso é o que a gente chama, Su, de AVE transitório. Ok. Tá? Então aqui, ó, a isquemia pode evoluir para cá e para cá, né? Mas essa isquemia, ela vai causar o quê, né? Vamos fazer o fluxo completo aqui. Eu botei ele meio simplificado, mas vamos botar ele completo. Essa isquemia, ela pode começar a aumentar a pressão arterial. Às vezes essas coisas não acontecem, tá, gente? Esse meu amigo, por exemplo, a pressão dele não subiu. O corpo não estava percebendo a isquemia acontecendo, tá? Isso acontece também. Vai começar a ter pressão arterial. Se a isquemia é diminuída, tá? Isso passa. Entendeu? Vamos botar aqui, ó. Vou botar uma flechinha aqui também. Inserir. Símbolo. Eu conheço gente de 30 anos que já teve isso, tá? Não pensem que é uma coisa assim exclusiva dos velhos. Das nossas mães, dos nossos pais. A minha mãe teve a mesma coisa, Su, vou te contar a história dela. Aumento da pressão arterial. Se ocorre a desobstrução, a gente caracteriza isso como um AVE transitório. Então, daí vocês têm que fazer a pergunta: esse aumento da pressão arterial causou a desobstrução?
Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, melhorou a situação da pessoa aqui? Eita. Houve desobstrução? Não. Então, isso vai acabar levando para um AVE. Tá? Não tem o que fazer. Agora, se houve desobstrução, né? Se foi um sim, a gente chama isso de um AVE transitório, que é tipo um AVEzinho. Ou seja, teu pai tem que começar a se cuidar, tá, Su? Tem que melhorar os hábitos de alimentação, talvez começar a medicar para pressão arterial. Ele tem que fazer uma revisão do cardiologista. Cardiologista para hoje, graças a Deus. Exatamente, isso aí. Tá? Minha mãe teve a mesma coisa, tá, Su? O que ela teve? Ela começou a perder memória recente, tá? Eu não estava junto, ela estava com o afilhado dela na praia, né? A minha mãe, metade do ano, enquanto está quente, ela mora na praia. Então, ela estava na praia com o afilhado dela, o guri tava lá e, de repente, ela tava tomando chimarrão, olhando TV, e, mano, do nada, ela começou a perguntar, quem é tu? E ela não perdeu a memória recente, ela perdeu, tipo, uns 10 anos de memória. O que tu tá fazendo aqui na minha casa? Não te conheço? Daí ele falou, Dinda, sou eu, sabe? Imagina a criança. Sou eu, Dinda. Não te conheço, não sei o quê. O que tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? E aí o guri já ficou desesperado, ligou para mim e disse, a Dinda não me reconhece, Gui, a Dinda não me reconhece. Eu disse assim, cara, porra, eu tenho sorte para essas coisas, né? Tem a véia para todo lado da minha família e dos meus amigos. Bom, eu disse assim, cara, tá tendo um AVC. Tem que chamar a emergência. Fala com algum vizinho aí. Eu tava em Porto Alegre, eu disse assim, fala com algum vizinho para chamar uma ambulância e levar ela agora para o hospital de Tramandaí. Daí ele achou uns vizinhos ali, eles chamaram a emergência, levaram ela para o hospital. Ela estava com a pressão 170 por alguma coisa. Eu lembro até hoje do número 170. O médico falou assim, ela estava com a pressão lá em cima. E minha mãe nunca foi hipertensa. Vocês entendem? Tipo, não é ser hipertenso, às vezes pode ser um evento agudo. Né? Mas a minha mãe é sedentária, ela come cuca, chimia e tudo de bom todos os dias. Então, tipo, ela leva uma vida boa na parte de alimentação, né? E aí o que aconteceu? Levaram lá e eu fui lá visitar ela, daí fui para o hospital, né? Cheguei ali umas 2 horas, cheguei em Tramandaí e ela ficava perdendo a memória o tempo todo, assim. Ela estava ali deitada e disse assim, mãe, sabe o que aconteceu? Não. Daí disse, tu teve um AVE, tal. Daí passava 20 segundos, ela disse assim, onde é que eu tô, Guilherme? O que tá acontecendo? Eu disse, mãe, tu tá no hospital, tu teve um AVE, tarará. Meu, passava 20 segundos. Onde é que eu tô? O que tá acontecendo? 20 segundos. Cara, de tantos e tantos segundos ela esquecia onde estava e o que estava acontecendo. E aquilo começou a me bater um pânico, né? Por sorte, depois de uma meia hora, deu repetindo para ela onde é que ela estava, com muita calma, né? Demonstrando uma tranquilidade, uma serenidade dentro de mim para ela, né? Tu não pode deixar a pessoa estressada. Ela diz assim, mas que bom que passou, né? Deu assim, mas tu lembra o que aconteceu? Ela, eu não lembro direito, mas eu entendi, eu tive um AVE, tá? Deu, sabe quando aquele gelo passa, assim? Tipo, eu desmoronei. Assim. Foi bem assim, porque daí quando ele veio perguntar para nós onde é que ele tava, a gente perguntou, tipo, tu lembra que tu fez esse final de semana? E ele demorava para responder e olhava por nada, assim, vegetando, parecia uma pessoa com Alzheimer, sabe? Ele dizia, não. Tipo, final de semana, não. E depois, quando ele voltou do hospital, ele não lembra de ter falado com nós. Mas ele lembra de estar na esteira, só. É bem assim, cara. Mas a minha mãe falou que a médica descartou a possibilidade de ser uma isquemia. Então, não é uma isquemia, né? Foi um processo transitório, né? Algo aconteceu e passou já. Isquemia é quando tem interrupção e fica escura a imagem. A tomografia fica escura. A minha mãe também não ficou escura a imagem. Mas a gente sabe que foi isso que aconteceu, entendeu? Entendi. Normalmente, a minha avó... o paciente que é uma isquemia, porque senão ele fica preocupado. Tive um AVC, meu Deus, vou morrer. Sabe? Não, passou, não tem nada, mas
vai te tratar, né? Vai prevenir isso aí. Quem que ia falar agora? A minha avó tem isso nas situações de estresse, tipo, estresse muito grande, e ela apaga. Meu avô morreu, ela lembra de ele estar em parada, aí ela virou, ela não lembra de mais nada, e ela lembra do corpo saindo da casa dela, sendo que o SAMU veio, o SAMU medicou ela, depois ela não sabia onde estavam os remédios que ela tinha tomado, que é tudo bem controladinho, né? Ela falou como que faltou um remédio, sendo que ela tinha tomado, e ela não lembra de nada. Isso acontece, tipo, nas situações de muito estresse, e até hoje, sabe? Ela sabe porque a gente conta, mas só acontece isso nas situações de estresse, assim, total. Acredito. E isso tem tudo a ver com o que a gente viu aqui, né? Olha só, Karine. Ó, aumento da frequência cardíaca, exercício ou estresse, né? Então, ela pode ter uma vasoconstrição aqui. Cadê? Aqui, ó. Vasoconstrição. Ortostase frio, estresse também causa vasoconstrição, que pode causar uma pequena interrupção do fluxo sanguíneo encefálico. Então, olha só que loucura isso aqui, gente. É uma coisa assim que a gente tem que estar de olho, sabe? Não é assim, meu Deus, que perigo, sabe? Mas assusta, a gente tem que estar pronto, a gente tem que ter conhecimento para poder tomar as decisões certas, sabe? Isso eu recomendo fazer uma revisão no cardio. Daí eu disse, mãe, vamos fazer ergo, vamos fazer ECG, tu vai no cardio, tu vai num vascular também, vai em todos os médicos possível que trata disso. A gente marcou uma bateria, uma semana inteira indo em médico. Mas uma semana inteira, gente. Todo dia tinha médico. Para todo mundo fazer revisão, fazer os exames, sangue, coração, não sei o quê. Para daí dizer, ó, realmente, não tem nada. Mas a partir de agora ela vai tomar essa aspirina, vai tomar AS todo dia, ASzinho infantil, para afinar o sangue e diminuir as chances disso acontecer novamente. Né? Porque se a pessoa já teve um acidente, ela pode ter outro, tá? A chance de ter outra é grande. Então a gente, bom, vamos prevenir, né? Tentei fazer ela começar a fazer exercício, não deu certo. Não tem jeito, minha mãe é preguiçosinha para exercício, mas tá aí se cuidando agora, não come mais tanta cuca, tanta chimia, né? Ela faz chimia e me dá quase tudo. Quem ganha sou eu. Não, brincadeira, gente. A gente tem que ver o lado bom também, né? Ela tá bem hoje. Então, tá aqui. Esqueminha encefálica. Então, Su, vamos fazer uma revisão com o PAPS aí para só ficar tranquilos, né? Para todos nós ficarmos tranquilos ao redor dos nossos familiares, né? Isso é importante. Bom, então esse é o primeiro risco que a hipertensão arterial pode trazer, tá? Deixa eu fazer assim, para a gente mais ou menos localizar aqui sobre o que a gente está falando em cada trecho. Aqui são os riscos. Bom, quais são os outros riscos, gente, da pessoa ter pressão alta por muito tempo? Tem mais, não é só isso. Tá, botei um comentário aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, então, é um coração que está sofrendo muito mais esforço cardíaco, né? A pressão alta faz com que o coração tenha que trabalhar muito mais para ter força suficiente para injetar esse sangue aqui pelas artérias, né? Então, o que acontece? Uma pessoa com hipertensão arterial, ela tem uma maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Exemplo, o infarto agudo do miocárdio, o AVE, que a gente comentou aqui,
Que mais? A hipertrofia ventricular. Aqui que vai acontecer, gente. Esse coração ele pode acabar hipertrofiando de uma forma que não é saudável, tá? Que ele vai diminuindo o tamanho do ventrículo esquerdo. E esse coração pode acabar se tornando insuficiente, né? Então, a hipertrofia ventricular esquerda, ela pode ser danosa, né? Ela é danosa, na verdade, quando não é causada pelo exercício. Eu vou começar a martelar a cabeça do vizinho daqui a pouco. Ai, Jesus. Deixa eu ver o que mais. Doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o AVE. Professor. Alô, fala. Tu vai falar alguma coisa sobre arritmia cardíaca também? Hoje não. Mas tem contato a ver com isso também ou não? Arritmia cardíaca? Cara, a arritmia cardíaca é uma das doenças na parte do passo do coração, né? Do impulso nervoso. É uma cardiopatia. Mas eu acho que ela não tem relação com a hipertensão arterial. A gente vai falar de cardiopatias amanhã, não, semana que vem. Entendi. Obrigado. Era só uma curiosidade que eu tinha. Tranquilo. Mas a gente vai falar. Daí, eu termino a aula e posso também antecipar algumas coisas sobre arritmia cardíaca, não tem problema. Bom, a outra doença vascular que a gente pode ter é uma doença que a gente chama de retinopatia. O que é a retinopatia, gente? Quem aí chuta? Retinopatia, moçada, é o seguinte. Normalmente ela está mais relacionada ao diabetes, tá? A gente vai falar sobre ela no diabetes mais profundamente. Mas a retinopatia é isso aqui, ó. Começa a ver processos isquêmicos nas artérias que irrigam o fundo do olho, a retina. Tá? E começa a haver lesão na retina. E a pessoa vai perdendo a visão pouco a pouco. Tá? Inclusive, durante o que a gente chama de hipertensão grave aguda, que é um acidente hipertensivo, né, que é quando do nada a pessoa tem um aumento de pressão arterial muito alto, normalmente causado por uma isquemia que ela não percebeu que teve, a pessoa pode ficar cega. Tá? Eu lembro até hoje de um aluno que me falou, professor, eu já tive isso aí. O cara falou que uma vez ele estava aplicando aula de futsal, né? Ele estava na escolinha lá com os alunos, de repente ele ficou cego. Ele não enxergava mais nada. Ele disse assim, nossa, preteou tudo, professor, eu não enxergava mais nada. E o que acontece? A pressão arterial foi tão alta que pode ter danificado algum vaso ou impedido a irrigação sanguínea em alguma região aqui. A região visual é aqui atrás do encéfalo, né? E ele perdeu a visão. Por alguns minutos ele perdeu a visão e até isso se normalizar ele não voltou à visão. Daí foi para o hospital e tudo mais, daí disseram, pode ter sido uma isquemia. A gente não sabe porque não tem nada na tomografia, mas é o mais provável que tenha sido uma isquemia. E quando a gente está num exercício físico e, tipo, levanta rápido e preteia a visão, é alguma coisa assim? Aí, é esse caso aqui, ó. É hipotensão arterial que pode ter relação com a postura, né? Aí o que acontece? O sangue que estava na cabeça caiu tudo, desceu tudo lá para os pés e não tem sangue suficiente agora
nessa região encefálica. Então, tu pode perder a visão, mas daí alguns segundos, né? Ficar tonto, ver estrelinha. É por segundos mesmo, né? É. Só fechar os olhos e esperar um pouquinho que já volta. Isso aí, isso aí. Normalmente, em pessoas saudáveis, o que, que vai acontecer? O sangue desceu para os pés, daí, lá nos pés, vai ocorrer a vasoconstrição agora, né? Que é essa aqui. Vai acontecer aqui a oi, caramba. Vai ocorrer aqui a vasoconstrição e o sangue vai retornar dos pés para a cabeça, né? Então isso vai, não é que vem lá do pé para a cabeça, que eu vou tipo apertando as artérias do pé, da perna, e daí o sangue que estava tudo lá embaixo acumulado vai subindo e a pressão se normaliza, porque a pressão no nosso corpo todo, gente, ela não é perfeitamente constante. Sabe? Não é porque eu medi a pressão no braço que deu 12/8, que lá no meu pé vai ser exatamente 12/8, que na minha perna também, sabe? Isso pode ter pequenas oscilações, e isso é o suficiente para o fluxo sanguíneo mudar de lugar conforme a nossa postura ou o que a gente faz. Então, esse é outro risco da pessoa ter hipertensão arterial descontrolada, né? Ou seja, ela não está se medicando. A pessoa não toma o remedinho para ajudar a controlar a pressão arterial. A gente vai falar sobre os medicamentos também mais para frente. E aí? Outra possibilidade, então. Vamos só botar aqui a explicação da retinopatia. Então, pode causar essa cegueira aqui momentânea, né? Por interrupção do envio dos sinais. Né? Basicamente, os sinais não vão chegando. E, por último, gente, nós temos ainda a insuficiência renal. O que acontece? Da mesma forma que da mesma forma que os olhos, como eles têm as menores artérias, gente, os olhos eles têm as menores artérias do corpo estão nos olhos, tá? Assim como eles são extremamente sensíveis a alterações de pressão arterial, tá? O que acontece? Os rins, por estarem com esse exagero, com essa força aumentada lá na região de filtragem do sangue, no glomérulo, nos néfrons. Eu vou pegar aqui uma figurinha para a gente poder usar aqui. O que vai acontecendo, tá? Os néfrons, vai perdendo função. Né? E o rim, ele vai ficando insuficiente. Porque ele está tendo que trabalhar 2 vezes mais para conseguir filtrar o sangue adequadamente por causa do aumento da pressão que o sangue tem ao chegar lá nele.
Vamos botar o desenho aqui. Insuficiência renal. É o que, né? É basicamente a sobrecarga renal que foi realizada, né? A sobrecarga exercida pela pressão aumentada que cronicamente danifica os rins. Então, com o tempo, isso vai acontecendo, vai passando, e os rins vão sofrendo dano, né? Daí aqui tem um rim insuficiente, já bem danificado, né? Um exemplinho aqui lá do Néter. Mas a gente consegue entender que são esses probleminhas aqui que são os principais, que uma pressão descompensada pode causar na pessoa, né? Então, essas coisas podem acabar acontecendo. Tá, prof, e onde é que a gente entra em toda essa história? Gente, é muito simples. Não fazer exercício se a pressão estiver muito alta. E se a pessoa tem hipertensão descontrolada, tem muita dificuldade de controlar, eu tenho que medir a pressão dela antes de todo o treino. Tá? Então, o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente entra aqui nesse segundo módulo da disciplina, a gente não vai entrar em tantas estratégias de treinamento. A gente vai entrar nos cuidados com o treinamento. Quais são os cuidados com o treinamento que nós temos que ter com uma pessoa hipertensa? Tá? Primeira coisa, a gente aprendeu que aumento de frequência cardíaca aumenta a pressão arterial. Então, primeiro cuidado, exercícios de intensidade moderada é o primeiro cuidado. Não pode não realizar exercícios de intensidade máxima, né? Isso os cardiovasculares, né? Esteira, bicicleta, essas coisas. Por quê? Porque a gente vai estar forçando esse aumento da pressão arterial. Hipertenso pode fazer exercício? Deve fazer exercício. Tá, gente? Porque ele vai causar efeito protetor aqui nessa pessoa, né? Ela vai causar adaptações que são favoráveis. Exercício resistido. Deve fazer. Mas apenas repetições submáximas. Não fazer RM, treinamento até a falha. Tá? Nunca chegar até o máximo. Porque o que a gente aprendeu? Ó, que contrair a musculatura, fazer força, aumenta a pressão arterial. E a gente não quer aumentar essa pressão arterial de uma forma exagerada. Tá? Que mais? Conferir se o hipertenso tomou a medicação no dia do treinamento. Então, todo dia de manhã, ele tem que tomar a medicação dele para controlar a hipertensão. Tem que conferir se ele tomou a medicação. Gente, desculpa, esqueci do mais importante. Tem que ter liberação médica, que nem a gestante, tá? A gente precisa ter
uma segurança para poder fazer exercício com essa pessoa. Se ela é hipertensa, é interessante que ela tenha pelo menos um atestado dizendo, ó, essa pessoa está apta a fazer exercícios, tá? Para ter uma segurança, porque daqui a pouco ela é hipertensa, mas é uma pressão toda descompensada, que não tem controle nem com medicamento, e acaba nos prejudicando, né? Porque ela pode chegar um dia com essa pressão alta aqui. Então, aferir a pressão arterial sempre que possível, ou que apresentar sintomas de confusão mental, né? Então, por exemplo, que são aqueles sintomas de tontura, dificuldade para falar, sempre que apresentar sintomas de confusão, tem que aferir a pressão arterial dessa pessoa, tá? Tá, e daí se eu aferir a pressão dele tiver alta, eu vou fazer o quê? Vou virar, né? Aqui, ó, intervenção imediata. Se a pressão dele tiver aqui, ó, intervenção imediata, tem que levar para emergência. Tá. Exatamente. Se a pressão dele tiver aqui, ó, em 160 por 100, tem que tomar o medicamento de novo. Tá. Se tiver aqui 140, risco é moderado. Então, deixa passar, faz o teste da SAMU, né? SAMU consegue sorrir, consegue abraçar e consegue cantar uma música, né? Para ver, então, só para ver se não é outra coisa, mas a gente tem aqui toda a descrição. Geralmente né? acontece se ele não tomou remédio, né? Sim. De subir muito. Sim. Tá. Não, esse aqui de conferir se o hipertenso tomou medicação no dia do treinamento, na minha opinião, é o mais importante, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui nos dá proteção para a realização do exercício de forma segura. Né? Se ele não toma a medicação dele, bom, aí a gente tá se expondo em risco de trabalhar com essa pessoa, né? Porque o que estava protegendo ele de ter um aumento exagerado da pressão arterial era a medicação, e ele não tomou a medicação, então... O que a medicação faz, na verdade? A gente vai conversar sobre cada um dos remédios semana que vem, mas a gente tem vários. Tem medicamentos que são vasodilatadores, tem medicamentos, por exemplo, a aspirina, que é anticoagulante, então vai diminuir a viscosidade, né? A gente brinca, afina o sangue. Mas cada medicamento vai atuar numa coisa. Ó. Então, a aspirina, ela, por exemplo, diminui a viscosidade. Diurético vai diminuir o plasma sanguíneo, vai estimular a perder líquido, entendeu? Tá, vasodilatador vai funcionar aqui, ó. Beta-bloqueador vai funcionar aqui, diminuindo a frequência cardíaca. Então, dependendo de cada caso, cada remédio vai funcionar num desses parâmetros aqui. Aterosclerose, a gente tem aqueles para diminuir o colesterol, para diminuir a formação de ateromas. Então, cada um vai ter uma ação, né? Um efeito aqui. Entendemos a aula de hoje, moçada? Ficou bonitinho esse quadro, né? Ficou legal? E aí? Dúvidas? Sugestões, questionamentos, desabafos? Declarações? Confissões? Que horas são? Ih, nossa, é 11h30, cedo ainda. Mas, enfim, terminei aqui essa parte, né? A aula vai bem mais rápido apresentando online. E eu não fiz intervalo com vocês também, né? Então, vai tranquilo. Tudo bem, então, moçada? Então tá. Então, estão liberados por hoje. Tenham um bom dia, uma boa terça, um bom finde. Se cuidem, cuidem dos papis de vocês, das mães também, dos avós, né? Agora que vocês sabem alguns dos sintomas
das isquemias e da hipertensão também. Tá bom? Obrigada, Nicole. Obrigada, Maurício. Obrigada, Su. Eu tenho uma pergunta, mas é bem Opa, pessoal. vamos lá. A minha mãe tá aqui escutando a aula comigo. Ai, que legal. Oi, mãe do Su, tudo bem? E ela mandou te perguntar o que causa o aumento da aorta. Ah, então, olha só, a gente tem que ver uma coisa, tá? Existe mais de um tipo de aumento de aorta, né? Existe a hérnia de aorta, que é uma dilatação que é causada aqui numa parte da aorta, ou o aumento de calibre dela total, tá? Então, o que acontece? Esses aumentos aqui de calibre normalmente são causados por eventos hipertensivos. Então, ou a pessoa tem a pressão alta cronicamente, fazendo muita força aqui nas paredes da aorta. Vamos imaginar esse vaso aqui como a aorta, tá? Então, ou a pessoa tem cronicamente pressão alta e causa essa dilatação aqui, ou em algum momento, por algum destes motivos que nós falamos aqui embaixo, aumento da frequência, uma interrupção de um vaso, mudança de postura, aumento de volume, enfim, o coração teve que fazer muita força e acabou fazendo isso. O aumento da aorta, ele vai ser o quê, né? A gente tem que pensar que isso aqui é como se fosse uma mangueira, né? A artéria aqui, no caso a aorta, que é a mais importante, que sai justamente aqui do ventrículo esquerdo, a gente tem que pensar ela como se fosse uma mangueirinha. Então, se a gente liga a mangueira numa torneira na nossa casa, ok, ela vai funcionar direitinho. Agora, se eu ligo essa mangueira num compressor de água super forte, o que vai acontecer? Eu posso estragar essa mangueira. Então, é o resultado aqui, né? A gente pode ter um aumento da espessura da aorta por causa da pressão aumentada do sangue. Então, normalmente está relacionado a isso. Respondi a pergunta? Sim, mas ela falou que a pressão dela é sempre baixa. É sempre baixa? Pode então, ser por questão genética. Pode ser genético? Pode. Então, é por questão genética. A mãe dela faleceu por isso. Então a gente tem que melhorar a função endotelial nesse caso, né? O que acontece? Essa dilatação da aorta aqui, a gente tem uma série de musculaturas no interior da artéria, tá? E essas musculaturas, elas são fortalecidas quando a gente aumenta a frequência cardíaca por pequenos períodos de tempo. Por exemplo, numa sessão de esteira, numa sessão de bicicleta, numa sessão de exercício. Então, se eu faço exercício, eu estou treinando a musculatura da minha aorta e estou dando força para ela criar resistência aqui e segurar esse aumento de calibre, né? Então, se eu tenho uma questão genética que favorece para essa ocorrência, e, gente, genética é complicado, porque assim, ó, se a gente tem propensão para aquilo, a gente tem que fazer de tudo para prevenir. Como eu falei para vocês, a minha mãe teve um AVE com 60 anos, o meu pai teve um AVE e faleceu com 50 anos, então, cara, eu já sei. Nenhum dos dois era hipertenso, nenhum dos dois tinha problemas. Eu já sei, eu tenho genética para essa coisa aí. Então eu tenho que fazer de tudo para me cuidar. Então eu faço exercício cardiovascular toda semana, eu faço exercício resistido, né, para tentar prevenir o máximo possível esse fator de risco que está na minha genética. Então, assim como a mãe da Su, a avó da Su teve esse problema, ela tem que ter noção que ela pode ter, assim como a Su também tem que ter noção que isso pode acontecer com ela também. A gente faz o que pode para tentar prevenir a ocorrência desses problemas, né? Ótimo, respondido. Muito obrigada. Muito de nada. Mais dúvidas, gente? Ai, que legal, olha só, a vantagem da aula online, né? A família pode assistir a aula junto. Ai, que legal, adorei. Ela tá cozinhando e eu tô tendo aula aqui na cozinha e eu tirei o fone para ela escutar também. Ai, que máximo, adorei. Que legal. Mais dúvidas, moçada? Genética é complicado. Imagina, meu pai teve um AVE
hemorrágico, morreu em 1 semana no hospital, não durou 7 dias, coitado. E a minha mãe teve uma AVS super nova também, mas por sorte não teve complicações, né? Então eu já sei, ó, eu vou ter essa coisa aí quando eu passar dos 40. Já tatua no corpo que eles fazem agora, tipo assim, os riscos. Se tiver tendo isso, me leve para o hospital imediatamente. Tipo isso, né, Karine? Tipo isso, é verdade. Ai, ai. Então tá, moçada, vou parar a gravação aqui. Abre o quadro. Assim? Vai dar um print screen? Lembra que eu posto ele para vocês, tá? Aí, muito bem. Interromper a gravação.